Olá, pessoal, boa noite. Na nossa aula anterior, nós vimos a parte das unidades de medidas, das grandezas físicas, né? Trabalhando algumas conversões, né? Principalmente de números decimais, trabalhamos um pouquinho com a parte de potência, né? Dessas partes de conversões que são bastante importantes para a parte de engenharia, de física. Na nossa aula de hoje, da mesma forma como eu trabalhei na aula anterior, eu deixei alguns exercícios para vocês desenvolverem. Ao final deste material de apoio, também existem alguns exercícios de fixação, tá? Para vocês estarem desenvolvendo, beleza? Bom, nessa aula de hoje, nós vamos trabalhar a parte da cinemática escalar. Basicamente, a cinemática, ela está relacionada à parte da descrição do movimento, né, dos corpos. Então, ela é uma parte da física que ela está preocupada com essa análise com a análise das causas, né, de movimentação dos corpos, né? Então, é a parte da dinâmica. Então, geralmente a gente trabalha com partículas ou pontos materiais e a gente avalia como que se encontra essa questão de movimentação desses elementos. Então, a parte da cinemática escalar, a gente vai estudar a movimentação, né? A questão de movimento, o estudo do movimento. Se ele é um movimento uniforme, se ele é um movimento variado, seria um movimento acelerado. Então, a gente estuda todas as questões relacionadas à movimentação, a queda livre, tá bem? Bom, primeiramente, a gente precisa partir do princípio dos primeiros conceitos, né? Então, o primeiro conceito que nós temos é o ponto material ou uma partícula, né? Então, todo objeto, ele apresenta dimensões que essas dimensões elas não podem ser desprezíveis, né? Quando comparadas ao movimento. Então, elas são desprezíveis quando comparado ao movimento em relação ao seu tamanho. Porque, independente do tamanho dela, ela tem um movimento. Então, o tamanho não influencia nessa questão do movimento, tá? Esse é meu ponto material. Por exemplo, um carro trafegando numa estrada, o tamanho do carro ele acaba se tornando desprezível quando a gente leva em consideração o tamanho da estrada, o tamanho do mundo. Então, aquela partícula, o tamanho dela ali não me importa. O que me importa é as questões relacionadas ao próprio estudo do movimento dela, tá? O que é um corpo extenso, né? Então, aqui a gente fala de ponto material ou uma partícula. Então, dependendo muito da referência, esse elemento pode ser grande ou pode ser pequeno, tá? E o que é um corpo extenso, né? O corpo extenso é todo aquele objeto onde as suas dimensões, elas não podem ser desprezadas em relação ao estudo do movimento. Então, quando a gente se referiu ao carro em relação à estrada, né, ele é um corpo, uma partícula pequena, né? Praticamente desprezível, porque em relação ao tamanho da estrada, ele é minúsculo, certo? Agora, o corpo extenso é aquela situação quando nós temos um objeto e que o seu tamanho realmente ele influencia na questão do movimento, né? Então, a gente não despreza o tamanho desse corpo, né? Aí a gente já leva em consideração outra condição. É o mesmo elemento, só que o ponto de referência dele é diferente. Né? Então, quando eu pego o carro e referencio em relação à estrada, ele é muito minúsculo. Então, o seu tamanho, né, acaba sendo desprezível quando a gente compara em relação ao movimento estudado. Agora, quando eu mudo meu ponto de referência, esse mesmo carro, se a minha referência agora não for a estrada, ela for uma garagem, as dimensões do carro elas se tornam bastante consideráveis em relação ao tamanho da garagem. Então, para que um corpo ele seja classificado como ponto material ou partícula ou um corpo extenso, isso está relacionado com o seu referencial. Em relação ao que ele pode ser chamado de ponto material ou ele pode ser chamado de corpo extenso, beleza? E aí viemos para a parte do referencial, né? Então, o referencial que vai nos determinar essa questão do nosso elemento, ele ser considerado uma partícula ou ser considerado um corpo extenso. Então, o referencial ele é um ponto de referência em relação ao qual são definidas as posições de um corpo. Então, o carro na garagem ou o carro em relação à estrada, né? Um corpo, quando está em repouso, né? Quando a distância entre o corpo e o referencial não variam com o tempo. Então, o que significa um corpo estar em repouso? A distância entre o corpo e o referencial não variam com o tempo. Então, eu posso ter o referencial da estrada, né, em relação ao veículo. Mas se o meu veículo não está em movimento, eu falo que ele está em repouso, né? Então, essa distância dele dentro da estrada não é modificada, ele se encontra em repouso. Já um elemento, um corpo, quando ele está em movimento, a distância entre ele e o seu referencial variam. Então, eu posso pegar um veículo
E em relação a uma estrada, ele é considerado em movimento quando essa distância dele é variável dentro do seu elemento de referência, tá? Então, a gente sempre tem que entender que, quando a gente estuda o movimento, a gente tem que partir do princípio que nós temos partículas e corpo extenso. E a definição de uma ou de outra, ela sempre vai depender do referencial, né? E se esse referencial vai ser um corpo em repouso, se é um corpo em movimento, né? E aí a gente vem para um próximo conceito, que é a parte de trajetória, né? Então, o que é uma trajetória, né? Então, quando a gente pega, por exemplo, o caso do avião aqui, né? Ele está soltando um míssil, então ele está fazendo uma trajetória retilínea, correto? Mas o elemento que ele soltou, né? Esse míssil, ele faz uma trajetória curvilínea até chegar no ponto onde ele vai realmente entrar em contato, né? Com o chão, com o corpo. Então, chama-se trajetória o conjunto de pontos que são ocupados por um corpo ao longo desse intervalo de referência, né? Em um determinado tempo. Então, essa trajetória, né, ela representa um comprimento, né, um trecho, que em um determinado tempo é percorrido. Né? Então, por exemplo, imagine um avião em movimento horizontal, com velocidade constante, num local onde os efeitos do ar são desprezíveis. Imagine ele agora soltando uma bomba, né? Para o referencial, o observador, no avião, a trajetória da bomba será um segmento de reta vertical, tá? Então, em relação ao referencial, um observador que esteja dentro do avião, então, por exemplo, tem uma pessoa aqui dentro do avião, ao soltar esse míssil, essa bomba, quem está no avião tem a impressão que essa bomba está fazendo uma trajetória retilínea. Só que quem está observando lá do solo, observa que esse míssil faz uma trajetória curvilínea, que ele faz tipo um formato de parábola. Então, isso para vocês perceberem que depende muito do referencial de observação, né? Então, a trajetória, ela também vai ser influenciada em relação ao ponto de referência que a gente vai estar adotando, tá? Mais uma situação. Para o referencial ao pé da montanha, as marcas da neve correspondem a uma trajetória dos esquiadores, certo? Então, ela vai representar a trajetória do esquiador, né? Esse zigue-zague que é feito aqui. A fumaça que está saindo dos aviões, da esquadrilha da fumaça, mostra a trajetória da aeronave para o referencial do fotógrafo. Então, tipo assim, em relação a quem está vendo de longe, a gente vê essa fumaça como se fosse a trajetória do nosso avião. Então, tudo depende um pouquinho da referência que a gente está tendo para observar o nosso elemento, tá? Variação de espaço. Aí a gente entra num conceito chamado deslocamento escalar, né? Então, essa variação do espaço nada mais é que a posição final menos a minha posição inicial. Então, esse deslocamento que o meu elemento pode executar, ela nada mais é que você pegar a distância final menos a distância inicial, né? Essa variação de espaço, né? De deslocamento que foi executado. Beleza? Deslocamento, ele é diferente de espaço percorrido, tá, pessoal? O deslocamento, ele sempre vai ter um ponto de referência. Então, por exemplo, eu saio de Sinop e vou para Cuiabá. E aí eu retorno para Sinop. Qual que foi o meu deslocamento atual? Né? Eu saí, mas eu voltei. Então, eu voltei para o meu ponto de origem. Agora, espaço percorrido, eu percorri 500 quilômetros de Cuiabá e percorri mais 500 para retornar para Sinop. Então, existe uma diferença onde a gente trabalha em deslocamento, né? Porque o deslocamento ele sempre vai levar em relação um ponto de referência. Então, o seu ponto de referência é de onde você sai. E o seu ponto final vai ser o ponto onde você chega. Mas, às vezes, seu ponto final é o seu retorno, né? Então, o seu deslocamento, você voltou para o seu deslocamento inicial, tá? Então, cuidem com essa informação, deslocamento, ela está sempre relacionada a um ponto de referência, tá? E espaço percorrido é exatamente o que realmente foi percorrido por aquele trecho, beleza? Daí a gente vem o conceito de distância percorrida, né? Então, por exemplo, aqui, ó, vamos só assimilar mais uma vez. O deslocamento escalar. Se uma partícula move-se no sentido da trajetória, esse deslocamento será positivo. Se uma partícula move-se no sentido contrário à trajetória, ela será negativa. E se a posição inicial coincide com a final, o deslocamento é zero. Agora, a distância percorrida
É o comprimento da trajetória percorrida pela partícula, informando quanto que a partícula realmente percorreu entre esses dois instantes. Aí deu o caso de Sinop Cuiabá, né? E retornar para Sinop. Então, eu tive uma distância percorrida de 500 quilômetros na ida e mais 500 na volta. Então, eu percorri 1.000 quilômetros, tá? E aí, intervalo de tempo é realmente o tempo decorrente a esse instante inicial, final, menos o inicial do movimento, né? Durante esse evento aí, durante essa execução de evento, tá? E a velocidade média, né? Há um conceito bem simples. A velocidade média nada mais é que uma grandeza física, que ela vai medir essa rapidez da posição de um móvel, né? Conforme o seu tempo. E ela é dada pela variação do espaço, né? Pelo espaço percorrido dividido pelo tempo. Então, esse espaço percorrido dividido pelo tempo, a gente tem a nossa velocidade média. É claro que a gente trabalha com algumas conversões, né? Quando a gente deseja converter a velocidade média sempre é dada quilômetros por hora ou metros por segundo. Se eu dei em quilômetros por hora e eu quero converter para metros por segundo, a gente divide por 3,6. Se eu quero metros por segundo e quero converter para quilômetros por hora, a gente multiplica por 3,6. Beleza? Além da velocidade média, nós temos a aceleração escalar média, né, que também é uma grandeza física, que nesse caso ela vai medir o ritmo com que a velocidade foi alterada. Tá? Então, a gente está num local e eu estava com 80 km por hora, e aí eu vou acelerar mais até chegar em 100. E aí eu demorei um certo tempo para conseguir isso. Então, a gente consegue observar com esse aumento de velocidade, com essa variação de velocidade, num determinado período de tempo, uma aceleração, porque agora a gente já não tem um movimento com uma velocidade constante, a gente tem uma variação de velocidade. Tá? Então, a aceleração escalar média nada mais é que a relação, a razão, né? Ou seja, a divisão entre a variação da velocidade escalar instantânea dividido por aquele determinado tempo onde foi analisado essa variação de velocidade. Tá? Pelo sistema internacional, a aceleração ela é sempre dada em metros por segundo ao quadrado. Então, caso a gente esteja trabalhando em quilômetros por hora, tá? Na nossa velocidade média, a gente pode fazer essa conversão depois ao final, antes do cálculo, né? Eu pego quilômetros por hora, converto para metros por segundo para poder já fazer a divisão e ao final a gente já ter a resposta aí já com a unidade de medida correta, beleza? Então, a minha aceleração média nada mais é que a variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Então, você tem uma velocidade inicial e uma velocidade final, né? Então, nesse trecho, você teve uma variação de velocidade durante um determinado período de tempo. E a gente consegue determinar essa aceleração. E aí, eu trago para vocês alguns exercícios de fixação, né, respondidos, e outros para vocês desenvolverem, tá? Que eu gostaria que vocês entregassem, porque ela vai ser o somatório das atividades, tá? Aqueles 3 pontos referentes, né, às atividades. Então, a nossa nota, só para relembrar, nós teremos 2 avaliações e uma atividade. Essa atividade vai ser sempre as atividades, o somatório das atividades desenvolvidas por aula, tá? Então, toda aula eu vou deixar alguns exercícios, né, para vocês desenvolverem. Bem simples, de fixação. Vocês irão desenvolver, aí a aula que eu não deixar não tem problema, tá? Mas aí, a princípio, a aula 1 e 2 eu já deixei atividade, e aí ela vai contar com esses 3 pontos, beleza? Então, vou explicar alguns exercícios resolvidos aqui. O que eu tenho? Eu tenho uma tabela, que ela indica a posição de um móvel em relação a um determinado período de tempo de uma trajetória retilínea. Então, a gente começa no tempo 0 até 9 segundos. Eu estava na posição -2, e eu fui até a posição 52 metros. Então, eu estava num trecho com a posição -2, e eu fui até a posição 52, tá? E aí, a gente vai determinar qual que é o deslocamento efetuado pelo móvel entre o instante 0 e 2. Então, eu saí de 0 segundos até 2 segundos. Então, qual que é o deslocamento que aconteceu, né? Então, eu saí da posição -2. Então, quando eu saio da posição -2, eu saio -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, quanto que foi realmente o deslocamento? Ai, pessoal, tem um errinho aqui, tá? Desculpem. A posição aqui, ó, é 10, né? Então, a gente teria o quê? 10. Sempre a gente faz a final menos a inicial, tá? Então, só corrigindo aqui, ó, aqui é 10
menos, né, que é o menos da forma, como é a variação de deslocamento, menos, só que aqui é menos 2 negativo, né? O valor está negativo, então a gente coloca entre parênteses. Então, menos e menos vai ficar mais. Então, 10 mais 2 vai ficar 12 metros de deslocamento. Então, como eu estou numa posição negativa, a gente vai caminhando até chegar no zero, depois do zero tem mais 10. Então, a gente tem um percurso ali de deslocamento de 12 metros, beleza? Agora, qual que é o deslocamento de 4 segundos até 9 segundos? O final é 52, menos o inicial, que é 22. Então, a gente tem um deslocamento de 30 metros. Próximo exemplo. Um móvel, ele percorre uma trajetória retilínea. E ele tem uma função horária, né? O espaço percorrido é igual a 6 mais 3 vezes o tempo. Isso pelo sistema internacional. Qual que vai ser a velocidade média desse móvel nesse intervalo de tempo de 1 a 5 segundos? Então, primeira coisa, nós temos um intervalo de tempo de 1 a 5 segundos. E ele quer saber a velocidade média. Então, quem que é a fórmula da velocidade média? Variação do espaço dividido pelo tempo. Mas eu não tenho minha variação do espaço aqui ainda, certo? Então, a gente precisa calcular. Então, eu tenho que pegar qual que é o meu espaço no tempo 1 e o meu espaço no tempo 2. A fórmula para determinação do espaço é essa que nos foi dada. Então, primeiramente, eu pego a fórmula e substituo o tempo 1. Então, 6 mais 3 vezes 1. O espaço 1 representa-se 9 metros, beleza? Agora, eu vou fazer o mesmo com o tempo 5 segundos. Substituir os 5 segundos, eu encontrei o espaço final de 21 metros. Então, a gente tem uma posição inicial de 9, no segundo 1, e no segundo 5 de 21. Como que eu determino a velocidade média? Não é a variação do espaço pelo tempo? Quem que é essa variação do espaço? O espaço final menos o inicial. Então, eu coloquei aqui, ó, espaço final menos o espaço inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Ou seja, 21 menos 9, dividido por 5 menos 1, é 12 sobre 4, nós chegamos a uma velocidade média de 3 metros por segundo. Da mesma forma, temos mais alguns exemplos. Ó. Imagine um carro saindo da sua casa num ponto do quilômetro 10. Então, uma posição. Ele se encontra na posição 10 quilômetros, certo? E ele vai até o colégio, que é a posição 30 quilômetros, tá? Aqui eu já estou resolvendo ela, tá? Como tinha muito trânsito, ele saiu da loja a 1h da tarde e chegou 3h da tarde. Ou seja, o tempo inicial dele é 1h. E ele chegou lá, que é o tempo final, 3 horas. Né? Então, a gente já consegue observar ali que ele saiu 1h da tarde e chegou 3, então ele demorou 2 horas para percorrer um trecho de... Você tinha a posição 10, ele chegou na posição 30. Então, 30 menos 10, ele percorreu 20 quilômetros. Então, ele demorou 2 horas para percorrer 20 quilômetros, tá? Qual o deslocamento e o tempo gasto por esse carro? Então, na posição 10, ele saiu 1h, ele chegou na quilometragem 30, 3 horas. Ou seja, o deslocamento dele vai ser 30 menos 10, que dá 20 quilômetros. E quanto tempo que ele demorou? 3 menos 1, ele demorou 2 horas. Se eu tenho a variação do espaço e o meu tempo, a gente consegue determinar a velocidade média. Então, 20 sobre 2, a gente tem uma velocidade média de 10 km por hora. Beleza? Próximo exemplo. Um veículo, ele viaja a 20 metros por segundo, em um local que a velocidade limite é 80 km por hora, né? Será que esse motorista ele vai levar multa? Então, assim, visualmente, às vezes a gente não consegue observar isso, né? Então, pessoal, a gente tem que fazer a conversão. Então, para converter metros por segundo para quilômetros por hora, nós multiplicamos por 3,6. Quando eu faço a multiplicação, eu cheguei em 72 km por hora. Ou seja, esse motorista, ele não vai ser multado porque ele está abaixo do limite de velocidade. Próximo exemplo. Em uma recente partida de futebol entre Brasil e Argentina, o jogador Kaká marcou o terceiro gol ao final de uma arrancada de 60 metros. Então, ele deu aquela corrida, assim, de 60 metros. Para correr esses 60 metros, ele demorou 8 segundos, né? Para percorrer essa distância. Daí ele pede qual que é a velocidade escalar média do jogador, né? Então, se a gente tem um espaço percorrido foi de 60, num tempo de 8 segundos, espaço pelo tempo, chegamos em 7,5 metros por segundo. É claro que quando a gente fala metros por segundo, a gente não tem, às vezes, uma visão, né? Então, eu apresentei aqui, ó, 7,5
multipliquei por 3,6, eu cheguei em 27 km por hora. Então, nessa arrancada aí, nessa corrida, ele fez 27 km por hora. Beleza? Próximo exemplo. Um automóvel percorre 200 metros com uma velocidade escalar de 12 metros por segundo. Beleza? Determine o tempo gasto por esse automóvel para fazer a tal façanha. Então, a gente tem 200 metros e a velocidade. Então, a gente substitui aqui na fórmula, né? Então, ambos estão, ó, metros e metros e segundos, então não precisa fazer nenhum tipo de conversão. Então, a velocidade é 12 metros por segundo, 200 metros é o espaço, a gente precisa descobrir o tempo. Quando eu faço uma multiplicação cruzada aqui, né? Então, a gente tem que 12 metros por segundo vezes o tempo é igual a 200 metros. O que está acompanhando a incógnita passa dividindo, então eu tenho 200 dividido por 12 metros por segundo. Eu tenho que esse tempo foi de aproximadamente 16,67 segundos. Um automóvel, ele passou pelo marco 24, então a quilometragem aqui, né, da pista, por exemplo, 24. Nas rodovias a gente tem essas marcações, certo? E era essa hora aqui, 12 e 7. No quilômetro 28, ele passou, já era 12 e 11. Ou seja, do quilômetro 24 até o quilômetro 28, essa variação de espaço foi de 4 quilômetros que ele andou, certo? E quanto tempo ele demorou para fazer esses 4 quilômetros, né? Se eu passei aqui no minuto 7 e eu cheguei no minuto 11, ele demorou 4 minutos para fazer esse percurso. Então, qual que seria a minha velocidade? Seria 28 menos 24 dividido por 11 menos 7, que é igual a 1 metro por segundo. Para a gente finalizar, nós temos algumas aqui, duas de aceleração, né? Então, um rapaz estava dirigindo uma motocicleta a uma velocidade de 72 km por hora. Quando ele acionou os freios e parou em 4 segundos. Então, ele estava a 72 km por hora, ele pisou no freio, ele demorou 4 segundos para parar. Aí ele quer saber a aceleração. Então, primeira coisa, aqui está em quilômetros por hora e aqui está em segundos. A aceleração é sempre metros por segundo ao quadrado, que é o sistema internacional que a gente adota. Então, é muito relevante que a gente faça a transformação dos quilômetros por hora, dividindo por 3,6, convertendo para metros por segundo. Ou seja, a minha aceleração não é a velocidade média pelo tempo? Se eu tenho a minha velocidade média, né, agora convertido e dividido pelo tempo, a gente consegue encontrar a aceleração no nosso caso. E aí, como última questão, nós temos também um caso de aceleração. Vamos lá. Ó. Um objeto movendo-se em uma linha reta, no instante 4 segundos, a uma velocidade de 6 metros por segundo. E no instante 7, a velocidade estava 12. Então, perceba que teve uma variação de velocidade. A partir do momento que tem variação de velocidade, nós temos o quê? A aceleração. Ele quer que a gente determine qual que é a aceleração. Então, a minha fórmula da aceleração é nada mais que a variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Então, quando a gente tem a gente tem essa representação. No caso anterior, ele freou até parar, tá? Mas a gente pode ter o inverso. Eu posso estar numa velocidade constante e acelerar até uma determinada velocidade, tá? Então, a gente tem uma aceleração crescente ou uma aceleração decrescente, beleza? Então, nesse caso, minha variação de velocidade vai ser o quê? Ela estava no final com 12, mas a inicial dela era 6. E o tempo final foi 7 e o tempo inicial 4. Então, 12 menos 6 dividido por 7 menos 4 é 6 sobre 3. Então, a gente chega aí em 2 metros por segundo ao quadrado. Pessoal, só faltou ao quadrado aqui, tá? Mas vamos sempre lembrar que a aceleração é metros por segundo ao quadrado. Beleza? Bom, nossa aula de hoje seria isso, tá? Ao final aqui, eu deixei alguns exercícios de fixação para vocês treinarem, fazerem as conversões, tá? São 9 exercícios, tá? Para vocês treinarem aí, que são exercícios aí bem tranquilos em relação ao conteúdo que foi estudado, tá? Lembrando que o somatório dessas listas, ela vai ser equivalente aí à nota final de vocês, beleza?